Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, mas voltei. Queridos, o assunto que estarei tratando com vocês hoje é extremamente importante porque trata justamente da vossa salvação. Durante séculos nós ouvimos aí que é impossível ser perfeito, que é impossível ser santo, que é impossível ser como Jesus, como nós chamamos Yeshua. E essa doutrina, ela é uma doutrina que não foi ensinada pelos apóstolos, nem mesmo pelos profetas ou aqueles que vieram antes. Essa doutrina da impossibilidade, da perfeição, da santidade, do objetivo que justamente consiste em alcançar a estatura de Cristo, de ser como Yeshua, como Jesus, ela fora desenvolvida a partir dos séculos posteriores à doutrina do Evangelho. Isso pelas denominações aí que supostamente se apresentaram como enviadas ou criadas por Deus para o engano, na verdade, de muitos. Infelizmente, digo aí para a surpresa de alguns, ou de muitos, que essa doutrina da imperfeição, da injustificação, do pecador perpétuo, né? Aquele cara que nunca consegue ou conseguirá sair do pecado, que sempre será pecador, é demoníaca. Esta doutrina, ela é demoníaca. Com certeza, a sua mente foi formatada com essa ideia, com essas informações. Tanto os que vieram antes de nós, como muitos a partir de nós, têm essa doutrina maligna como fundamento da sua crença, como base para a justificação dos seus erros. Pregando que somos salvos pela fé em Cristo, independente das obras. O que eles não entendem é que fé e obras andam juntos, andam juntas, né? Não existe salvação apenas pela fé, muito menos salvação apenas pelas obras. Porque tem pessoas de outras crenças que buscam a incorrupção. Incorrupção que alcançam, mas não têm a fé em Cristo. E muitos têm a fé em Cristo e não buscam sequer a incorrupção. Olha que interessante isso. Na verdade, nem acreditam na possibilidade de que seja possível, né, a santificação, a perfeição. Então não adianta ter as obras incorruptíveis se eu não crer, né, que Yeshua é o Messias, o enviado por Deus, por sacrifício dos meus pecados, não só os praticados, como também a origem da carne pecaminosa, como também não adianta eu ter toda esta fé em Cristo de que Ele justifica o pecador, mas não viver na justificação, não viver uma vida perdoada, não viver uma vida justificada. Porque veja bem, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Se Cristo morreu pelos meus pecados, por que continuarei ainda neles? Quero que você reflita sobre isso. Ele não morreu pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas? Morreu. Isso é fato. É indiscutível. Certo? Então ele morre pelos meus pecados e eu volto ou permaneço cometendo os mesmos? Tem alguma coisa de errado aí? Percebam que há uma
inconsistência nessas afirmações. São antíteses. Porque, veja bem, ele morre por aquilo que eu continuo praticando. Então eu acabo, como que eu posso dizer, desfazendo de todo o sacrifício dele. Porque ele morreu pelos meus pecados para eu continuar na prática daquilo pelo que ele morreu. Essa doutrina, ela surgiu com a abolição da lei de Deus. Quando desenvolveram a ideia da abolição de Deus, da lei de Deus, a abolição da lei de Deus, porque quem não sabe, quem abole a lei, abole Deus, porque a lei é o reflexo da natureza santa de Deus. E não falo da lei criada pelos anjos, eu falo da lei moral, que consiste em manter o indivíduo à imagem de Deus, ou levá-lo à imagem de Deus. Tá? Então eu não falo da crueldade que existe, que foi enxertada na lei ali nos outros mandamentos, que não tem nada a ver com moralidade, mas sim em controle, em punição, destruição. Não estou falando da lei da morte, estou falando da lei da vida, tá? Que diz respeito à moralidade, como devemos viver. Vamos lá, quando você abole aquilo que te leva à estatura de Deus, à estatura de um filho de Deus, o que você está fazendo? Você está abrindo mão daquilo que, obedecendo, te garante a salvação. Cristo morreu pela sua transgressão à lei, que é o pecado, e você, ao invés de honrar a memória do sacrifício dele, vivendo em obediência, você abole. Olha que loucura! Você abole aquilo que, obedecendo, te leva à estatura dele. Melhor dizendo, à estatura do Pai. Um imitador de Deus. Você tira fora aquilo que, obedecendo, te leva a ser um imitador de Deus. Olha a gravidade disso. Você desfaz do sacrifício de Cristo. E sem perceber. Por quê? Como o ser humano é extremamente falho, quando essa ideia ela é implantada, ela é abraçada. A ideia de que sou justificado pela fé, independente daquilo que eu faço, eu estou salvo. Isso é uma mentira. Não adianta você passar toda a vida dentro de uma instituição religiosa que contraria princípios bíblicos que tendem a te livrar da vida e comportamento, né, que teve até então, para alcançar a estatura de Cristo. Então você está dentro de um lugar que vai te conservar na prática do pecado. Qual o sentido disso? E nós vamos abordar essas questões hoje dentro da palavra de Deus. Eu peço que você creia nas Escrituras. Claro que devidamente explicado, desvendada, mas eu peço que você creia no que está escrito. Não se, como que eu posso dizer, não se modele aquilo que contraria as Escrituras. Porque os pregadores da abolição da lei ou da conformação ao pecado fizeram alterações na epístola aos Gálatas para dar a ideia de que a lei foi abolida. Sendo abolida a lei, conformar as pessoas a uma vida pecaminosa na ilusão de que serão salvas apenas pela fé, independente da vida que levem. Ou que levem. Contrariando os ensinos, inclusive, de Tiago, que fala de uma salvação baseada na prática, nas obras. Aí dizem, não, mas Tiago, olha o que eu ouvi de um cara
Isso eu não lembro, acho que foi no TikTok, nos vídeos que eu postei sobre esse assunto. O cara disse que Tiago não tinha conhecido o Evangelho da Graça. Quer dizer então que Cristo não pregou o Evangelho da Graça? Porque Tiago é irmão de sangue de Cristo. Então, Tiago não conheceu o Evangelho da Graça porque Jesus não pregou o Evangelho da Graça. Quem pregou o Evangelho da Graça foi o apóstolo Paulo. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Cristo disse que o Evangelho do reino, seria pregado em todo o mundo a testemunho a todas as nações, a todos os povos, a todas as gentes. Aí de repente surge alguém que, não conseguindo, por não estar habituado com a santidade ali que viera dos judeus, né, distorcendo as epístolas de Paulo através de traduções maliciosas, abolindo a lei de Deus, que é o parâmetro da consciência, tirando do indivíduo a possibilidade da perfeição, conformando uma vida demoníaca, uma vida pecaminosa, a qual coloca ele no poder, ou mantém o indivíduo no poder de Satanás, tendo fé, mas sendo transgressor. Olha que loucura! E as pessoas sustentam essa ideia e a defendem ferrenhamente. Não aceitam de maneira nenhuma que seja possível a santificação. Por quê? Porque se habituaram a uma vida condenada, a uma vida fracassada. Vejamos o que a palavra de Deus diz a este respeito. Abram comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Romanos 6, a partir do versículo de número 1. Olha só, Romanos 6, a partir do versículo de número 1. Prestem atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Eu vou colocar na versão revista e corrigida. Essa aqui está na atualizada. Revista e corrigida. Que é a corriqueira, né? Então vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o que o apóstolo Paulo diz. De modo nenhum, ele exclama. De modo nenhum. Vamos ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que as igrejas ensinam hoje? As pessoas a permanecerem no pecado, dando a elas a ideia da abundância da graça pela permanência no pecado. O apóstolo Paulo, naquele tempo, profeticamente já alertava sobre os doutrinadores da imperfeição, da conformação a uma vida pecaminosa. E ele diz: que diremos, pois? Que diremos? Quem? Os pregadores. Nós, pregadores, diremos isto? Permaneçam no pecado para que a graça seja mais abundante? O que ele diz aí no versículo 2? De modo nenhum. Enfaticamente, olha, de modo nenhum. Nós que estamos o quê? Mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, não faz sentido. Se você morreu para o pecado, como que você vai continuar vivendo na prática dele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos mais viver no pecado. Paulo está dizendo isso. Só que as igrejas de hoje em dia estão dizendo o quê?
O que eles estão dizendo? Todos nós somos pecadores. É impossível ser santo. Se é impossível ser santo, é impossível ser salvo. Porque Deus há de salvar somente os santos. Porque os pecadores, para eles, Cristo veio como sacrifício. Para que, tendo fé no sacrifício por ele na cruz, possam ser justificados dos seus pecados. Veja bem, uma pessoa justificada, ela é feita justa. Justa. Ou seja, não pesa mais sobre ela aquilo que ela fazia, desde que a mesma não volte à prática. Porque se ela permanece no pecado, ela não morreu para aquilo em que ela estava retida ou condenada. Ela está desvalidando o sacrifício de Cristo por aquilo que ela havia feito, continuando na prática daquilo. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos imergidos, lavados, batizados em Yeshua, o Messias, fomos lavados, imergidos na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, olha que coisa, assim, olha só, como Cristo ressurreto, incorruptível, andemos nós também em novidade de vida, uma vida diferente daquela que nós vivíamos, uma nova vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, após o batismo, devemos viver como Cristo pós-ressurreição. Olha o nível. Olha o nível. Não é nem viver como ele antes da sua ressurreição, mas como ele pós-ressurreição. Ou seja, incorruptivelmente. Meu Deus do céu, irmãos. Versículo de número 6. Sabendo isso, 2 pontos. Que o nosso velho homem, como nós éramos antes, foi com ele crucificado, o transgressor, o desobediente à lei, o pecador, o injusto, o impuro, o profano, o imoral, o irado, o mentiroso, o ladrão, a prostituta, o vagabundo, o homossexual, o bígamo, o fornicário. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que, ou com a finalidade de que, não sirvamos mais ao pecado, não sejamos mais escravos do pecado. Olha o versículo 7 agora. Porque aquele que está morto, morto para o quê? Para o pecado. Aquele que foi sepultado, aquele que foi crucificado com Cristo, está o quê? Justificado do pecado. Então, o indivíduo que continua vivo para o pecado, que vive pecando, que vive na prática do pecado, esse indivíduo não foi justificado do seu pecado, ou seja, sobre ele não foi validado o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo consiste em que ele serviu, ele serviu como sacrifício por aquilo que tínhamos feito, ou seja, ele morreu a nossa morte. Ele morreu para aquilo que estávamos retidos, condenados. Ele morreu pelos nossos pecados. Vocês entenderam? Então, se eu vivo na prática do pecado, sobre mim não foi validado o sacrifício dele. Eu não tive a fé correta. Ah, mas eu acredito que ele morreu pelo meu pecado. Você acredita? Glória a Deus. Mas você vive como ele? Você vive como ele ressurreto? Morto para aquilo que antes te retinha? Morto para a vida que você levava? Não? Então, sinto muito. Sobre a sua vida, o sacrifício dele não teve validação. Porque se tivesse, você viveria como ele. Não continuaria vivendo como antes. Não
se conformaria a uma vida pecaminosa, aos hábitos da velha criatura. Porque a velha criatura morre não quando ela tem fé, mas quando ela muda a sua conduta, quando ela muda as suas obras, quando ela passa a viver como aquele que por ela morreu. Entenderam a gravidade disso? Vamos voltar aqui. Romanos capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Olha só. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O dia que Deus há de manifestar tudo aquilo que tivermos feito e retribuir a cada um segundo o que tiver feito. Versículo 6. O qual Deus recompensará, dará a paga a cada um segundo... Como que a salvação não é pelas obras? Se Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras? Quer dizer que se eu vivo na prática do pecado, a retribuição de Deus por conta de eu ter fé será boa para mim? Não. Não faz sentido. Isso contraria toda a base do cristianismo, do evangelho. Contraria todos os ensinos. 7. A saber, olha a retribuição dele, a vida eterna a quem? Aos que com perseverança, persistência em fazer o bem, procuram o que? Glória, ou seja, ter uma vida iluminada, e honra e incorrupção. Só essa palavrinha aqui, ó, incorrupção, já tira do indivíduo toda a possibilidade da corrupção, de uma vida pecaminosa, de uma vida maligna, de uma vida na prática do pecado. Porque o indivíduo tem que... A vida eterna é para quem? Com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Não conformismo à corrupção, ao pecado. Versículo 8. Mas o que? Indignação e ira aos que são o que? Contenciosos a este princípio. E o que? Desobedientes à verdade. E obedientes, aqui em grego, onde está iniquidade, neste caso consta adiquia. Ou seja, injustiça. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: Deus dará indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a uma vida injusta, a uma vida que por conta das obras não vive justificado pelo sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo tem validação sobre a vida de alguém que deixou a corrupção, deixou o pecado. Vocês estão entendendo? Obedientes à verdade, né? E obedientes à iniquidade, ou seja, aqueles que são obedientes àquilo que os impede de ser justificados, à injustiça. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, meu amado, pois é. Então tem muitas coisas que nós dizemos aqui que as pessoas às vezes acham que nós estamos exagerando, sendo maus. Então vamos ler novamente aí, olha, Romanos 2 a partir do 7, para que nós possamos entender de forma linear até os versículos posteriores. Então diz: a saber, o que Deus dá de retribuição? A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram glória e honra e incorrupção. Beleza? Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes a uma vida injusta, à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Olha só. Glória, porém,
e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Tudo que nós temos lido aqui contraria os ensinos dos perversos aí fora. Olha o versículo de número 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, sejam judeus ou gregos, todos estão debaixo do mesmo crivo. Todos vão dar conta daquilo que tiverem feito. Todos. Certo? E tudo isso aqui, essa doutrina demoníaca, ela é fundamentada sobre a abolição da lei. Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão, a desobediência à lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Cristo morreu pelo quê? Pelos nossos pecados, pela nossa desobediência à lei de Deus. Se eu vou lá e tiro fora a lei, se eu abolir a lei, o que acontece com o sacrifício de Cristo? Ele é retirado. O perpétuo sacrifício é retirado. Eu torno inútil o sacrifício de Cristo. Porque ele morreu pelo meu pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se eu abolir aquilo que dá definição ao pecado, o sacrifício dele se torna inútil. E é isso que esses imbecis aí fora não entendem. Que esses endemoniados não entendem. Que se eu abolir a lei, eu desvalido o sacrifício de Cristo. Eu sou um anticristo. Porque o que é anti? Anti é aquele que se opõe. Porque se Cristo veio, ele se pôs como sacrifício pela minha transgressão da lei, pelo meu pecado, e eu vou lá e prego a abolição daquilo que por ele, pelo porquê dele ter morrido, ou seja, se eu tiro fora o motivo pelo qual ele morreu, eu torno inútil o sacrifício dele. Eu retiro fora o sacrifício dele. E é isso que eles não entendem. Vamos dar continuidade aqui. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Leiam comigo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos quem? Todos quem? Todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o que aconteceu. Sendo justificados. Então, peraí. Todos pecaram, mas agora estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, em Yeshua, o Messias. Ou no Messias Yeshua. Ao qual, Yeshua, o Messias, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão retirada dos pecados dantes cometidos, debaixo da paciência de Deus. Então Cristo, ele me serve hoje de sacrifício pelos pecados que cometi até então. É daqui para trás, por isso que se chama dantes, de agora a antes. Você tem ideia do significado disso, irmãos? Cristo morreu, por exemplo, agora eu creio que ele serviu de sacrifício pelo meu pecado, então ele serve para me justificar daquilo que eu fiz, de agora para antes, de então para antes. Não é para o que vem depois, mas para de agora para antes, não em diante, antes. Você entendeu? Então ele foi, quando eu creio nele, ele se torna sacrifício pelos pecados que cometi até então, não aos posteriores,
Porque se entende pelo Evangelho, pela doutrina dos apóstolos, que posterior ao sacrifício de Cristo, eu não posso mais continuar na prática do pecado. Porque eu estou morto para aquilo, para a vida que eu levava. Eu morri, eu fui sepultado, eu tenho que viver uma nova vida. Não posso mais viver como antes fazendo o que eu fazia. Olha que coisa! E os caras não entendem isso. Não entendem isso. Isso não entra na mente deles. Tudo isso é o quê? Para a demonstração da justiça neste tempo presente. Então, para demonstrar a justiça nesse tempo presente. Agora, no momento que eu estou tendo fé, porque eu estava destituído. Eu fui justificado. Gratuitamente pela minha fé no sacrifício dele pelos meus pecados. Porque ele serviu de sacrifício pelos meus pecados do presente para antes. De então a antes, por isso dantes. Ele serviu de propiciação pelos pecados dantes cometidos. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Ter fé em Yeshua diz respeito em crer que ele foi o Messias que serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos. Isso aqui ninguém te ensina. Porque eles só leem o que eles querem. Eles só leem o que eles querem, aquilo que é importante para eles, que vai dar embasamento a essa teoria da conspiração contra Deus, contra os princípios de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Esse versículo aqui é muito utilizado por esses picaretas. Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos, que nós lemos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é nosso, veio de Deus, né? Nós cremos, por isso recebemos, certo? Versículo de número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, independente da vida que o indivíduo levava, lembra aquilo que eu disse no princípio da pregação? De repente, o cara não tem fé em Cristo, mas ele leva uma vida incorruptível, como muitos budistas e de tantas outras religiões aí que tendem a mortificação da sua carne, uma vida incorruptível, honestidade, tal. Princípios defendidos pelo decálogo que o indivíduo vive, mas não crê que Yeshua serviu de sacrifício pelos pecados, né, da matéria. Então não adianta de nada, porque independente do cara ter uma vida santa ou não, se ele não crê que Cristo é o Messias, o enviado de Deus, ele não tem salvação, tá? Consiste nisso. Versículo de número 10. Porque somos feitura sua de Deus, criados em Cristo Jesus ou no Messias Yeshua. Para o que nós somos criados? No Messias Yeshua. Para as boas obras. Opa! E agora, é só fé? Paulo está falando que também nós somos criados no Messias Yeshua, criados por Deus no Messias Yeshua para o quê? Para as boas obras. Que obras? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. E quais são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Quais são essas obras? Que aqui não está falando de obras da carne. Está falando de obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são essas obras? Quais são essas obras? Essas obras são aquelas estipuladas nos mandamentos, determinadas na lei de Deus. E novamente friso aqui que diz respeito ao mandamento moral, não as leis da condenação e da morte, não as leis civis do povo de Israel, da nação de Israel, não as leis da condenação e da morte, não as leis criadas e desenvolvidas e dadas pelos anjos. Estou falando dos mandamentos eternos de Deus, os mandamentos morais. Essas são as obras nas quais nós devemos andar. Porque Cristo não morreu pelo nosso pecado, e o pecado são obras de transgressão à lei, porque o pecado é a desobediência, a transgressão da lei. Então, contrapartida, uma vida de santidade é aquela onde o indivíduo é obediente à lei. Certo? Este é o justo. Ele foi justificado, que é um termo legal, ele foi justificado da transgressão à lei de Deus. O justificado, ele não pode voltar a transgredi-las. Ele deve
conservar-se em obediência. Do contrário, Cristo não pode mais servir de sacrifício. Sabiam disso? Cristo não pode mais servir de sacrifício. Por quê? Porque o indivíduo foi perdoado do que ele cometeu e ele voltou a transgredir. E Cristo, ele serve uma vez como sacrifício pelos nossos pecados. Vou te mostrar isso. Hebreus, nós vamos voltar para cá, para Efésios 2:10, tá? Hebreus 9, 26 em diante. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos lá. Prestem bastante atenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, imitação do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então Cristo não veio para se oferecer muitas vezes, mas uma só. 26. Doutra maneira, se não fosse assim, necessário lhe fora padecer, morrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, no fim dos tempos, uma vez se manifestou, uma vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Agora ele não vai vir para justificar ninguém. Ele vai vir aos que esperam para a salvação. E como vivem os que esperam para a salvação? Aqueles que o honraram, vivendo uma vida incorruptível, uma vida de glória, uma vida de santidade. Tito 2, a partir do versículo 11. Vamos ver. Olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ah, somos salvos pela graça. Mas você sabe no que consiste a graça? Vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado, ou se revelou, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. De que maneira? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o comportamento dos ímpios, e as concupiscências mundanas, os desejos que regem a natureza, vivamos neste presente século, durante o tempo da nossa existência, sóbria, consciente, justa, perdoado dos pecados, honrando o sacrifício de Cristo e piamente, na prática da palavra, nas boas obras. Puxa vida. Aguardando nessa postura a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e, aqui falta ED, tá? Tá faltando um D aqui, de nosso Senhor Yeshua, o Messias, porque ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. O qual, Yeshua, o Messias, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Iniquidade aqui, neste versículo, você pode procurar em grego, está escrito anomia. A, prefixo de negação ou de desobediência, de transgressão, nomia, nomos, leis. Então, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda transgressão à lei de Deus, ou seja, o pecado. E purificar, não é conservar na sujeira, na imundície, não. Não é conservar o indivíduo impuro, não. E purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, preocupado em ter boas obras. Quem é que ele vai vir buscar?
Quem são os que o esperam para a salvação, que nós lemos lá em Hebreus capítulo de número 9, versículo 29? Quem são os que o esperam para a salvação? O povo que por ele foi o quê? Remido da sua transgressão à lei. O povo que ele purificou para si, um povo seu especial, zeloso de boas obras, dedicado, aplicado em ter boas obras. Quais são essas boas obras? Efésios 2:10. Aquelas que Deus preparou para que andássemos nelas. Os mandamentos de Deus, que é o oposto à desobediência a eles, que é o pecado, pelo qual Cristo morreu, ou pelos quais Cristo morreu. Vocês entenderam esse mistério? Eu espero que sim. Eu estou tentando fazer aqui uma mensagem, como que eu posso dizer, bem detalhada, para que você possa entender de forma definitiva. E combater, né, esses malfeitores que pregam esta ilusão de uma vida perpétua no pecado. Voltando para Romanos, nós havíamos parado, acho que era Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 2, nós havíamos parado no versículo 10, é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, né? Vamos lá. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? E como nós lemos também em Efésios 2:10, porque pela graça sois salvos por meio, 2:10, porque somos feitura sua, criados no Messias Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Que bateu aí com Hebreus 9:29. E nós concluímos aí com Tito capítulo 2, acho que versículo de número 15, é isso? Tito 2, né? Tito 2:14. Então, muitas coisas que nós temos ouvido parecem fazer sentido carnalmente olhando, mas pelas Escrituras acaba sendo uma doutrina anticristo, uma doutrina que se opõe àquilo que Cristo determinou, àquilo que Cristo ensinou. Porque olha só, quem pratica o pecado, vamos lá, 1 João 3:8. O que diz? Quem comete ou quem pratica o pecado, vou colocar na versão revista e atualizada, que ele fica mais fácil de entender neste caso, tá? Olha só. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aqui está escrito procede, como tendo vindo do diabo, né? Mas no original está escrito é do diabo. Quem é o diabo? O termo diabo diz respeito a um farsante, a quem, neste caso, aplicado àquele que se passou por Deus e exerceu ou exerce poder sobre todos aqueles que vivem na prática do pecado, certo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para destruir as obras do diabo, retirar de nós o comportamento de Satanás, certo? Porque o nascido de Deus, ele não vive mais na prática do pecado. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é o quê? Nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Simples assim. Agora, quem vive na prática do pecado tem um sério problema. Versículo de número 6.
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha só, não pratica o pecado. Ou não peca. Na versão revista e corrigida diz assim, ó. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. E agora? Tem muita gente aí fora falando, né, que conhece a Deus, que é de Deus, mas não entende que quem pratica o pecado não conhece a Deus. Mas o que é o pecado? Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? O que é o pecado? A transgressão da lei. Então, pelo que Cristo morreu? Pela nossa transgressão da lei. Se eu abolir a lei, eu desvalido o sacrifício de Cristo na cruz. Eu deixo a justificação de lado e me conformo a uma vida pecaminosa. E o pior, prego a fé no sacrifício dele e desvalido o sacrifício dele, abolindo o motivo pelo qual ele se sacrificou, a lei de Deus. Pois é. Fazer o quê, né? Então tem muita gente aí enganada, né? Tem muita gente aí que não faz ideia do que é uma vida condenada. Tem muita gente aí que acha que vai ser salvo vivendo do jeito que tem vivido. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Presta bastante atenção nisso aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou as virtudes, e aqui descaíram, mas não é caíram, tá? Na revista corrigida é recaíram. E recaíram. O que é recair? É você voltar a ter a vida que você tinha, ou seja, se portar como o velho homem, mesmo depois de ter sido iluminado, conscientizado, tá? E recaíram sejam outra vez, ou seja, é impossível que os que recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao quê? Ao vitupério, à vergonha pública. É como o cara que pratica o pecado, é como se ele estivesse crucificando Cristo de novo. É como se Cristo não tivesse morrido por ele. Ele está pondo Cristo na cruz de novo. Está trazendo sofrimento de novo para Cristo. Olha que coisa. E Cristo não vai ser sacrificado uma segunda vez. E é isso que as pessoas não entendem. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o que significa pecar voluntariamente? É você se entregar à prática do pecado. O que é um voluntário? Alguém que se entrega, alguém que se dispõe à prática daquilo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais, não tem mais o que? Sacrifício pelos nossos pecados, porque Cristo de uma vez morreu pelos nossos pecados, para vivermos para Ele. Ele não vai morrer uma segunda, uma terceira, não. Ele foi sacrificado uma única vez, pelos pecados dantes cometidos. Lembra lá? Romanos 3, 25? Ele foi entregue por Deus como propiciação pelos pecados dantes cometidos, de agora para antes, do momento que eu tive fé no que ele fez por mim, e quem ele é, no seu sacrifício na cruz, para o que eu fiz antes. Ele morreu pelos pecados dantes cometidos, pela transgressão de Deus anterior à consciência que eu tive quando tive fé. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. É isso o que resta. Então eles vêm trazendo para vocês a ideia de que vocês serão salvos na prática do pecado. Eles conformam vocês a uma vida pecaminosa. Eles te trazem a ilusão de que basta crer independente da vida que você leve. E isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Vamos compreender um pouquinho mais a fundo de como deve ser a vida de uma pessoa
que tem realmente aí sido formada da maneira correta, né? Primeiro, Efésios 4:11, esse texto sempre ele é base para muitas pregações, muitas afirmações que nós trazemos aqui, tá? Ele mesmo deu uns para apóstolos, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu esses indivíduos para uma finalidade, para um propósito, qual nós veremos o desenvolvimento a partir do versículo 12. Mas eu quero que você entenda que muitos que estão aí fora, dizendo-se apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são de Satanás, consciente ou inconscientemente estão trabalhando para ele, tá? Possuídos ou não, de repente levados por um falso ensino, mas estão trabalhando para ele. Por quê? Estes indivíduos, eles foram levantados com uma finalidade muito importante que diz respeito ao nosso aperfeiçoamento, o nosso preparo para nos levar à estatura de Cristo. E na verdade eles impedem quando pregam que é impossível ser como Jesus, que é impossível ser santo, que é impossível ser perfeito. O que contraria tudo que nós leremos agora. Então o Senhor deu dons para que estes que recebessem esses dons ministeriais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles pudessem fazer o quê? Aperfeiçoar os santos. Então ele deu alguns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que ele queria dando esses dons ministeriais aos homens? Que eles aperfeiçoassem os santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento diz respeito a levar o indivíduo à perfeição, que consiste em formá-lo, discipliná-lo, ensiná-lo, capacitá-lo, formá-lo corretamente. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, então o cara ele é chamado para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre para aperfeiçoar, cumprindo a vontade, o querer de Deus para a vida daqueles que foram justificados. Esses santos são aqueles que creram no sacrifício de Cristo, foram batizados e por isso, portanto, justificados, foram feitos santos, porque o justo é santo. Não existe um justo ou alguém justificado que seja pecador. Se o indivíduo continua na prática do pecado, ele não foi justificado do seu pecado. Simples assim, não existe pecador justificado. A partir do momento que o pecador é justificado, ele deixa de ser pecador e torna-se um justo, um santo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, capacitando-os para que eles estejam hábeis, prontos para trabalhar no ministério singular de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo a priori não é edificado em quantidade, mas sim em qualificação, preparo, formação de pessoas. 13. Até que pressupõe um espaço de tempo, ou um objetivo. Neste caso, até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha que interessante, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, esses homens, quando são levantados por Deus, os que verdadeiramente são levantados por Deus com esses dons ministeriais, eles têm como obrigação ou propósito ministerial formar os santos, preparando-os para a obra do ministério, edificando dessa maneira o corpo de Cristo. E até essa pregação, essa formação, ela é até que os mesmos alcancem a mesma fé e o conhecimento de Yeshua, de Jesus. Levando-os ao quê? A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam ou induzem ao erro, né? Ou enganam fraudulosamente. Então, os que verdadeiramente são levantados por Deus, eles têm como obrigação cumprir o querer, a vontade de Deus, que é aperfeiçoar os santos, aqueles que creram que Cristo serviu de sacrifício pelo seu pecado, foram batizados, remidos das suas transgressões à lei, para que os mesmos sejam estruturados e preparados para a obra do ministério. E essa estrutura consiste em ter a mesma fé e o mesmo conhecimento de Cristo, a serem perfeitos como Ele em sua estatura completa, plena. E agora, meus amados irmãos? E agora? Efésios 4,17. Olha só. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis ou não vivais mais como também os outros gentios, na vaidade do seu sentido ou do seu entendimento. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, tendo o entendimento envolto em trevas, separados da vida de Deus. Então tudo isso é para que você não viva mais como os que pregam essa doutrina, ou como os que vivem assim, ou como antes você vivia.
entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus. Olha que coisa! Pela ignorância, pela falta de conhecimento que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou toda a consciência, se entregaram à dissolução, à depravação, para com avidez, toda a dedicação, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, ou seja, será que as pessoas estão te ensinando o Cristo correto? Porque o Cristo correto é aquele que tem que ser imitado. É aquele que você tem que ter a estatura dele, a mesma fé e o mesmo conhecimento dele. Se estão te ensinando o inverso, a impossibilidade dessa estatura, de ser como ele, de alcançá-lo, estão te ensinando o Cristo errado, o Cristo inalcançável, distanciando você do objetivo, te conformando à ideia de que é impossível ser como ele. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Yeshua. Que quanto ao trato passado, sua antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Né? Você tem que se renovar no espírito do seu entendimento. O que é se renovar no espírito do seu entendimento? Vamos entender? Romanos 12, 1. Vamos lá. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se modele as pessoas do mundo, que são cheias de pecado, uma vida corrupta, transgressora aos mandamentos de Deus, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso sentido, do vosso entendimento, ou seja, passem a se portar conforme as informações que o Evangelho traz. Obedeçam os mandamentos, a palavra de Deus. Coloquem em prática. Se modelem, se transformem à imagem do entendimento que vocês receberam, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o indivíduo não se modelar, não modelar o seu comportamento, as informações que ele recebeu, ou seja, se ele não colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenderam, meus amados irmãos? E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Olha que interessante. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebesse de nós, de que maneira? De nós quem? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Assim como recebesses de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. É uma evolução. 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yeshua. 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Que consiste no quê? Que nos abstenhemos da prostituição ou de toda a imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador, não é de todas as coisas, mas de todos estes. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas chamou para o quê? Para a santificação. Então por que esses pastores estão pregando e chamando vocês para a imundícia, conformando vocês a uma vida pecaminosa, a uma vida imunda? Se Deus nos chamou para a santificação. Agora olha o versículo 8. Portanto, quem despreza isto que é a doutrina da santificação, da vontade de Deus, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha que coisa. Ah, mas é impossível ser santo, é mesmo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, preparando a sua mente, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Yeshua o Messias. Tito 2, a partir do versículo 11. Lembram?
como filhos obedientes, não desobedientes, que o pecador é desobediente. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, você não pode se conformar, se modelar a vida que você tinha, quando você não tinha entendimento, quando você era ignorante. Mas como é santo aquele que vos chamou, o que diz aí? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E agora? É impossível ser santo? Olha o que Pedro fala aqui, ó. Ora, pois, já que Cristo padeceu, morreu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que padeceu, que morreu na carne, já cessou do pecado, deixou de ser pecador. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, em vida, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Lembra 1 Tessalonicenses 4:3? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. 3. Portanto, porque é bastante, ou foi o suficiente, que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, entregue às concupiscências, andando em dissoluções, depravação, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de depravação, blasfemando, falando mal de nós, falando mal de vós. Então, eles acham estranho, eles não aceitam, não se conformam, não acreditam que nós vivamos uma vida de santidade, porque eles estão entregues à depravação, à dissolução. Eles estão desenfreados, não estão nem aí, estão, ó, despenhadeiro abaixo. Vão morrer nessa vida. Estão mortos, na verdade, né? Porque quando você entra num trem sem freio, numa descida, o fim é a morte. Independente do tempo que leve, o fim é a destruição. A recompensa uma hora chega. A conta uma hora vai ter que fechar. Vocês entenderam? Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê motivo para ele exercer poder sobre você. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, olha que interessante, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, ou seja, você só pode abrir a sua boca para pregar, para falar algo que edifica aquele que está te ouvindo, não pode abrir a sua boca à toa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. E como é que você entristece? Na prática do pecado. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Só isso aqui já detona essas igrejas que nós passamos aí na frente. Efésios 5:1. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. E agora? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o sacrifício que foi entregue por Cristo a Deus foi a vida que ele levou. Porque no que diz respeito à sua entrega para a morte, foi Deus que o entregou para que nós fôssemos remidos, né, do pecado, fôssemos retirados da mão do poder de Satanás. 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Olha só como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarriça, que diz respeito a todo tipo de comportamento, palavras, coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, que não convém. Antes, ações de graça, comportamentos, obras que tragam graça aos olhos de quem nos vê. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, essas transgressões citadas anteriormente, vem a ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Quem é o desobediente? O que transgride a lei de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito não é o fruto do Espírito, tá? É o fruto da luz, ó. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça. Ou seja, o fruto da luz, nós, tá? Nós somos filhos da luz.
Então nós somos frutos da luz. Quem é a luz? Deus. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. As obras daqueles que são da luz, ou seja, de Deus, consistem em o quê? Toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, ou aprovando, né? Voltando para a revista e corrigida. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, não pratique o que eles praticam, mas antes condenai-as, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, sem ninguém estar vendo, até dizê-lo, falar sobre isso, é torpe. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu espero que vocês tenham compreendido essa palavra, né? Que vocês possam valorizar tudo que foi ensinado aqui. E eu tenho sido procurado por muitas pessoas, né, que têm aprendido aí as mensagens. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo e têm sentido vontade de se juntar a nós, têm sentido vontade de contribuir conosco. E você pode contribuir conosco, tá? Você pode aí fazer o seu Pix no CPF 185-183-398-63. Repetindo, 185-183-398-63. Lá você pode dar seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição, ok? Caso você queira se juntar a nós, né, fazer parte do nosso grupo, TV em Verdade Vos Digo, entre em contato comigo pelo WhatsApp 11961014231. 11961014231. E por lá nós conversaremos, eu te colocarei no grupo. Você estará convivendo com pessoas que já foram iluminados os seus entendimentos, como pastores com 12 anos de teologia que estão reaprendendo o Evangelho, líderes de igreja, pessoas que estão aí aprendendo, corrigindo os seus hábitos, a sua crença, os seus aprendizados e se modelando a verdade. Que Deus abençoe vocês. Shalom.